Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, leremos apenas o verso 14. Enquanto os irmãos estão abrindo, Filipenses, capítulo 3, verso 14, quero dizer que o meu objetivo com esta exposição é trazer uma palavra de encorajamento para a igreja em face daquilo que nos aguarda na eternidade. O fato de termos sido salvos pelo Senhor Jesus deve ser motivo para que nessa esperança continuemos trabalhando e enfrentando os desafios que estão diante de nós. Este texto vai nos mostrar qual era a atitude do apóstolo Paulo, olhando exatamente para este momento que se aproximava da sua morte e posterior ressurreição, melhor, glorificação na presença de Deus. Então, o meu objetivo, como já foi dito, é trazer uma palavra de encorajamento para a igreja, preparando a igreja para que, olhando para esse grande dia, estejamos todos unidos e animados no serviço que o Senhor nos tem chamado. O texto de Filipenses 3, verso 14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, pedimos que nos abençoes neste momento, trazendo a Tua palavra para dentro dos nossos corações. E aí, que o Senhor possa produzir fé, disposição e alegria para sempre Te servir, olhando para o dia em que nós estaremos com o Senhor. Faça isso no nosso meio, Senhor, e nos prepare para esta missão que o Senhor já nos entregou aqui neste mundo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida cristã, ela poderia ser comparada a um ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos, nos multiplicamos e morremos. A diferença quando se trata da vida cristã é que ela não é interrompida com a morte. Há uma continuidade da vida mesmo após a morte. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está comunicando aqui neste texto. A morte que estava se aproximando, a sua morte, não seria o fim, mas seria o início de uma nova condição que ele contemplava com louvor e ainda desejava por este momento em que ele estaria com o Senhor Deus. Bem, este texto de Filipenses, ele pertence ao apóstolo Paulo. A sua autoria, ela não é muito questionada, é muito claro, mesmo porque já no capítulo 1, verso 1, ele já diz, Paulo e Timóteo, e todos os eventos tratados nesta epístola, muito pessoal, onde ele enfatiza a sua gratidão a Deus pela vida daquela igreja que estava associada com ele no trabalho missionário. Paulo aqui, ele traz uma mensagem neste texto, onde ele considera a sua condição e o modo como ele lidava com aquela condição, por causa da visão que ele tinha a respeito da eternidade. Só para os irmãos terem uma ideia, Paulo neste momento, ele se encontrava preso em Roma. Os irmãos sabem que ele passou por 2 prisões em Roma. A primeira prisão durou mais ou menos 2 anos, e depois ele foi solto, e só depois, ainda depois, ele trabalhou, e só depois ele foi preso novamente. E essa prisão, essa última prisão, demorou muitos anos. E durante esses relativos 2 anos preso, ele escreveu 3 cartas, chamadas as Epístolas da Prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Quando ele escreve para Filemon, ele diz que ele se encontrava velho. Velho naquela cultura era uma pessoa que tinha mais de 55 anos de idade. Ele não apenas estava velho, possivelmente com mais de 55 anos de idade, ele se encontrava preso, como ele mesmo diz no verso 7 do capítulo 1, ele fala das suas algemas, no verso
13, ele fala das suas cadeias, ele fala sobre a guarda pretoriana, que era uma guarda especializada e que trabalhava muito nos palácios e protegia autoridades. Aqui a guarda pretoriana está guardando o apóstolo Paulo. No verso 14 ele fala novamente das suas algemas. No verso 17 do capítulo 1, mais uma vez ele fala das suas cadeias. E lá no final do capítulo 4 de Filipenses, ele diz o momento, a circunstância, as condições em que ele se encontrava mais uma vez. Ele está saudando a todos os santos, especialmente os da casa de César. Paulo se encontrava preso nessa ocasião, velho, e depois de ter vivido tudo o que ele já tinha vivido, como ele diz no capítulo, em 2 Coríntios, se você puder abrir rapidamente, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele diz que em relação a muitos outros, ele trabalhou mais, verso 23, muito mais esteve em prisões, açoites sem medidas, ainda no verso 23, ele passou por perigos de morte, muitas vezes, verso 24, 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites. No verso 25, capítulo 11 de 2 Coríntios, ele por 3 vezes foi fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passou na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E no verso 28, ainda lhe pesava a preocupação com todas as igrejas. A história do apóstolo Paulo é uma história marcada por muito sofrimento, perseguição, luta, hostilidade, incompreensão, e ele, mesmo preso, mesmo velho, ele escreve essa carta aos Filipenses, dizendo que ele está progredindo para um alvo. Alvo aqui que Paulo se refere é a proximidade da sua morte, mas mais do que isso, a proximidade da sua glorificação, do seu gozo de estar com Deus. Embora ele tenha dito no capítulo 2 de Filipenses, capítulo 1, verso 21, que para ele morrer era lucro, porque ele estaria com Cristo, Paulo considera que, embora ele não tivesse passado pela morte ainda, aqueles dias, mesmo nessas condições em que ele se encontrava, eram dias nos quais ele tinha oportunidade de servir ao Senhor, de servir a sua igreja. Então, ele diz que está progredindo para o alvo. Para entendermos melhor o que ele está falando aqui a respeito de alvo, temos que voltar no verso 12, onde ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Perfeição aqui, Paulo está falando a respeito da ressurreição, do fato de receber após a sua morte um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus. Porque para ele, depois da morte, era estar com o Senhor Jesus, distante e isento de qualquer dor, sofrimento, tristeza e mais, da influência do pecado. E ele desejava isso ardentemente. Então ele fala no verso 12, que ele não tinha recebido isso ainda, mas veja o que ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, Paulo está tratando aqui deste alvo, de estar com o Senhor Jesus, de ser restaurada a sua condição humana, de toda a corrupção do pecado. Esse era o desejo dele, e mesmo desejando estar com Cristo, ele considera que ainda, embora esse dia não tenha chegado, era momento de investir a sua vida a favor da edificação e do progresso da fé de muitos irmãos. Ele fala isso no capítulo 1, verso 24, ele diz: mas por
vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ele está progredindo para o alvo, ele tem um objetivo, e até que ele chegue nesse objetivo, ele entende que é tempo de trabalho. Ele continua dizendo que ele está progredindo para um alvo, e este alvo é ampliado pela palavra que ele chama aqui de prêmio. Este é o prêmio, esse prêmio que ele está considerando, que essa nova condição em Cristo Jesus, é a recompensa dos fiéis, é aquilo que o Senhor está reservando na sua vinda. Olha, por exemplo, o que ele diz no verso 20 do capítulo 3, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo tem um alvo, ele tem um objetivo, apesar da sua condição aparentemente de impossibilidades, e que muitos de nós, nas mesmas condições, abriríamos mão de todo o ânimo, de toda alegria e de todo o alvo. Paulo diz que tem um alvo, que é de estar com Cristo, e ele não se entregava às circunstâncias de hostilidade, de aprisionamento, de censura e de dificuldades que muitas vezes lhe acometeu. Ele tinha um objetivo, que era estar com o Senhor Jesus, de ser restaurada a sua condição de pecador e estar com o Senhor. E ele entende que este prêmio tinha sido determinado na eternidade por Deus. Ele diz: este prêmio, este alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 30, ele diz que aqueles a quem Deus predestinou, ele também chamou. E aqueles que foram chamados foram também justificados. E uma vez justificados, o que aguarda os fiéis é a glorificação. Esse é o plano completo, o quadro completo da nossa redenção. Esse é o ciclo de vida de um cristão. Não é apenas um ciclo de vida terrena, onde nascemos, crescemos, nos multiplicamos e morremos. Segundo o apóstolo Paulo, o quadro geral, o ciclo de vida do cristão começa com o seu nascimento e termina na eternidade com o Senhor Jesus. E ele entende que esse benefício, esse prêmio de sermos restaurados da condição no pecado e estarmos com o Senhor Jesus é algo que todos nós devemos esperar confiantemente, almejar ardentemente. Esta bênção que Deus reservou em Cristo Jesus, porque ele submete tanto o alvo como o prêmio. No final do verso 14, em Cristo, esses benefícios, essas bênçãos se encontram em Cristo Jesus, e é somente nele que nós obtemos a salvação e também a nossa glorificação. Paulo, diante da sua condição, ele tem um objetivo. A palavra progresso, que está aqui presente no texto, é uma palavra que ele repete em muitos momentos na sua história. Já no capítulo 1, Paulo diz sobre o progresso do Evangelho. Apesar dele estar preso, o Evangelho estava sendo repercutido. Verso 12. Ele fala também a respeito do progresso da fé daqueles irmãos. Verso 25 do capítulo 1. E agora ele fala do progresso pessoal da salvação após a morte. Ele não estava desanimado, ele não estava entristecido, ele não tinha perdido a sua esperança. E esse era o motivo de Paulo, mesmo preso, contemplar o avanço do Evangelho. Gostaria de encerrar essa breve meditação na Palavra de Deus, trazendo aqui algumas relações da história que nós acabamos de ver com a nossa vida pessoal. Irmãos, primeira coisa que eu queria destacar é que a satisfação é a sepultura do progresso.
Quando nós nos satisfazemos com a vida cristã apenas do ponto de vista da eternidade, corremos um grande risco de perdermos os nossos objetivos na vida cristã hoje. E a história do apóstolo Paulo mostra que a experiência era contrária. Ele contemplava aquilo que lhe aguardava e era olhando para este alvo, era olhando para este prêmio que ele guardou a sua fé e que ele batalhou, que ele combateu o bom combate. Ele perseverou, ele trabalhou para que o evangelho avançasse e para que os crentes dos seus dias, diante da sua pregação, dos seus escritos, progredissem na fé, para que o evangelho avançasse. Nós não podemos nos satisfazer com esta vida. É olhando para aquilo que está reservado para mim e para você, que nós precisamos de ânimo, de alegria, de fervor missionário. É que precisamos nos levantar a nossa cabeça e trabalharmos com alegria para o Senhor. Justamente porque o que nos aguarda é muito melhor que qualquer satisfação nessa vida. Muito melhor. E é exatamente por essa razão teológica, central para a vida cristã, que nós precisamos trabalhar, precisamos nos unir, precisamos nos dedicar para que o evangelho avance em nossos dias. Paulo estava preso, Paulo estava idoso, aparentemente impossibilitado de fazer qualquer coisa, e Deus o estava usando poderosamente, e ele não estava desanimado, porque ele olhava para este alvo, para este prêmio que estava reservado para ele em Cristo Jesus. E nós, livres, num país onde há liberdade para se pregar o evangelho, onde temos tanta literatura cristã, onde temos todas as circunstâncias concorrendo para que tenhamos oportunidades de estarmos aqui reunidos e de pregarmos o evangelho lá fora. O que precisamos olhar para essa experiência do apóstolo Paulo e trazer como aplicação para nós é que nós não podemos nos entregar à satisfação. A acomodação pode arruinar o progresso da nossa fé e do nosso ministério. Não desanime, não se entregue às circunstâncias de dificuldades que nós enfrentamos nesta vida. Olhe para esse dia em que estaremos com o Senhor Jesus. Levante-se onde você está e vamos em frente, vamos trabalhar, vamos nos unir, vamos levar adiante o evangelho do Senhor Jesus que nós recebemos da parte de Deus. Segunda coisa que eu queria trazer como palavra de encorajamento aos irmãos é que, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Trocando essas palavras em miúdos, como nós usamos aqui no goianês, nós não temos nada a perder. Nós não temos nada a perder. Como igreja do Senhor Jesus na terra, nós não temos nada a perder. E louvado seja o Senhor por isso. Ainda que a morte nos cerque, ainda que a enfermidade nos cerque, ainda que as hostilidades nos cerquem, nós não temos nada a perder. Paulo entendia tão bem isso, que ele enfrentou tudo aquilo que ele narrou no texto de 2 Coríntios, como eu li aqui no capítulo 11. Ele não desanimou em momento algum, pelo contrário. E eu queria encerrar trazendo mais uma última aplicação. Nós temos na nossa igreja muitos irmãos extremamente valiosos. Eu queria destacar um irmão da nossa igreja, que é um grande exemplo para a minha vida, e que certamente é um grande exemplo para todos nós. O senhor Sebastião Mota, que está aqui conosco, mais de 90 anos de idade, e esse irmão vem para a igreja todos os domingos. Todos os domingos. E quando nós nos aproximamos dele e conversamos com ele, nós vemos como a fé no coração desse irmão é uma fé viva. Eu fico olhando para mim, jovem,
Sei que alguns podem discordar. Jovem, e eu olho para o irmão Sebastião Mota, eu descubro que eu preciso trabalhar mais, preciso me dedicar mais, e que não posso negligenciar os cultos da minha igreja, quando há tantos irmãos em condições muito mais limitadas do que as minhas, não perdem os cultos, não deixam de influenciar os outros com a sua fé, e são um exemplo de perseverança, porque viveram muitos anos enfrentando muitas dificuldades, mas nunca desistiram da sua fé. Então eu não poderia deixar de dar uma palavra direcionada aos jovens, e muitos não deixam perder a oportunidade de estar aqui no domingo de manhã e participar da escola dominical. Olha para exemplos que há entre nós. Quantos irmãos há entre nós com a idade avançada, mas que não se esmoreceram na fé, não desistiram da fé. Nós olhamos para esses irmãos, eu confesso que muitas vezes eu me sinto envergonhado. Quando eu fui para Mamauau, no interior do Amazonas, com o senhor Josué, com uma idade bem mais avançada do que a minha, senhor Edésio, na nossa igreja, e tantos outros, no trabalho missionário, enfrentando barco, calor, mosquito, para pregar o evangelho, para servir os necessitados, eu me sinto muitas vezes envergonhado, e descubro que eu preciso me dedicar mais, trabalhar mais, e essa experiência que nós temos quando olhamos para a experiência do apóstolo Paulo, que olhando para a experiência do apóstolo Paulo e de irmãos que estão entre nós, que eu e você nesta manhã sejamos tomados pela alegria do Senhor, que nos move a enfrentar os nossos medos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, muitas delas ainda desconhecidas por nós, mas que haveremos de enfrentar. Que estejamos nesses momentos, meus irmãos, com a nossa fé viva e com a alegria de Deus demonstradas nas nossas ações, a favor da edificação do povo dele e a favor da evangelização daqueles que se encontram perdidos. Ele diz que estava progredindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que esta seja a nossa proposta de vida até que o Senhor Jesus volte, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que está no meio de nós, e pelo favor do Senhor que já nos alcançou, trazendo-nos salvação. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos encha o coração de fé e de temor na tua presença, para trabalharmos com alegria, com inteligência, com criatividade, e nunca desanimarmos nas orações, na leitura da tua palavra e no serviço cristão. Assista-nos, ó Deus, com a tua graça, e abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém.